Olá, bom dia a todos e bem-vindos a um novo webinar Cadnia. O meu nome é João Honório e hoje vamos falar sobre gestão de tarefas, neste caso utilizando a plataforma 3D Experience. Desde logo, podemos chegar aqui com 4 características principais desta gestão. A primeira delas é que estamos a falar de um planeamento simples, okay, que todos os utilizadores da empresa podem utilizar e que será efetuado a partir de qualquer dispositivo, em qualquer sítio onde nos encontremos e também em qualquer dispositivo. Mais uma vez, tudo o que seja 3D Experience nós apresentamos em computador, mas naturalmente depois pode ser também acedido através de um smartphone, de um tablet ou qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Depois, nós podemos sempre também associar às nossas tarefas a determinados anexos. Esta associação tem algumas vantagens, desde logo a facilidade com que depois nós podemos aceder a esses mesmos ficheiros, quer seja após abrir no SolidWorks ou em qualquer software, digamos, específico, quer mesmo na própria plataforma, poder, por exemplo, abri-lo num visualizador como sendo o 3D Play. Por outro lado, estas tarefas depois podem ser organizadas, okay? Organizadas dentro de um contexto de projeto, okay? Aqui estamos a falar mais de gestão de projeto, facilitando, digamos, o seguimento dessas mesmas tarefas no contexto do tal projeto principal e também, geralmente, tendo em conta o cumprimento de determinados prazos. Ora, falando das tarefas, temos propriamente ditas. Na criação de tarefas existe uma série de parâmetros que nós podemos preencher, desde logo, digamos que a importância da nossa tarefa, podemos definir em que estado é que ela vai ser iniciada, geralmente estará no estado por iniciar, digamos assim. Depois, em termos de datas, de duração, a tal questão de podermos anexar ficheiros e também numa fase final de, no fundo, disponibilizar aqueles que são os resultados finais dessa mesma tarefa, okay? A criação de ficheiros SolidWorks ou um PDF, ou seja, o que for o resultante daquela tarefa. E depois, naturalmente, também atribuir, ou seja, associar essa tarefa a determinados utilizadores da nossa plataforma. Podemos também, já agora, aqui temos que enviar notificações ou associar notificações à nossa tarefa, que depois podem também ser distribuídas pelas pessoas que sejam intervenientes nessa mesma tarefa ou nesse projeto, se estamos a falar de um âmbito um bocadinho mais alargado. E, portanto, nós podemos criar tarefas, digamos, simples, sem estarem associadas a um projeto, ou então podemos, digamos, que dar assim um passo seguinte, que é associar essas tarefas a um determinado projeto, ok? E aí já estamos a falar de uma gestão um pouco diferente, ok? Uma gestão até de, digamos que de dependências, com gráficos de Gantt e tudo mais, e entramos também um pouco naquele conceito de, no fundo, gestão de prazos, ok? E cumprimento desses mesmos prazos. Ora, para vos mostrar como é que tudo isto é possível fazer, nós vamos criar um projeto, vamos associá-lo também a outro e tudo mais, e isto tudo na plataforma 3D Experience. Vamos já saltar então para o nosso browser. E criar um novo projeto. Ora, para isso nós vamos utilizar uma aplicação que se chama Project Planning, okay? Vamos criar um projeto novo e nós aqui podemos dar um nome ao nosso projeto. Neste caso nós vamos estar a desenvolver aqui digamos, uma cadeira todo o terreno, que para quem viu, por exemplo, o What's New das novidades, vamos usar o mesmo modelo para fazer isso. E neste caso vamos nos focar num projeto que será o projeto mecânico, ok? Portanto será, digamos que parte do projeto completo. Podemos também logo associar uma imagem ao nosso projeto, ok? Neste caso vou pôr aqui o símbolo, digamos assim, do projeto mecânico. E depois existem 3 tipos de projeto. Regra geral, o Team Project será um projeto mais limitado, como o nome indica, será um projeto, digamos que associado a determinada equipa dentro do âmbito global de uma empresa. Na verdade, depois podemos ter vários Team Projects, vários projetos de equipa associados num Enterprise Project. Okay? O Enterprise Project pode ser visto como um projeto, digamos, de nível superior, que vai aglomerar diferentes projetos de equipa. Existe ainda um terceiro tipo, que será este Agile Project. Para quem conhece o termo Agile, será digamos, um tipo de projeto que depois segue algumas filosofias
específicas desse mesmo tipo de projeto, como por exemplo os sprints. Portanto, é muito específico para aí. Nós vamos focar mais no team e no enterprise. Vamos deixar para já o Agile para eventualmente um webinar futuro. Portanto, vou criar o meu projeto. Ele numa primeira fase é então logo aberto no nosso browser e nós aqui vamos ter, digamos que vários separadores que podemos ir preenchendo com informação. Nós vamos vê-los a todos, mas vamos começar por nos focar aqui no separador membros. Ora, como o nome indica, o separador membros vai nos permitir definir quem são as pessoas que vão interagir no nosso projeto. Eu já cá estou, porque sou o owner, okay? Sou o dono do projeto, se quiserem. E agora vamos adicionar mais utilizadores ao nosso projeto. Ora, existem 3 níveis de intervenientes. O leader ou leaders serão aqueles que terão todas as permissões, incluindo, por exemplo, apagar o projeto. Os autores são aqueles que podem criar coisas, do género criar tarefas, alterar tarefas que já lá estão e tudo mais. Neste caso, eu vou adicionar aqui, por exemplo, o Tiago Pinto. Okay? Podemos adicionar, no fundo, as pessoas que quisermos ao nosso projeto. Aqueles que foram adicionados como viewers, como o nome indica, são apenas visualizadores, ou seja, são pessoas que apenas terão permissão para ver o que lá está, mas nunca para editar. Okay, neste caso vamos ter 2 utilizadores no nosso projeto e depois vamos ao separador das tarefas. Okay? Eu vou começar por criar uma primeira tarefa, para isso basta clicar aqui no ícone de mais e vamos dar um nome à nossa tarefa. Okay? Vamos pensar que estamos a fazer o desenho então, digamos, mecânico da nossa cadeira, então a primeira tarefa eu vou dizer que será o desenho do chassi. Podemos complementar com uma descrição, podemos naturalmente atribuir a tarefa a alguém. Neste caso, a aqui só vai mostrar as pessoas que estão atribuídas ao meu projeto. Neste caso, eu escolhi o Tiago. Depois, podemos definir a duração. E neste caso, eu vou dizer que para o desenho do chassi, ele vai ter 3 dias, mais ou menos 1 dia. Okay? Portanto, pode demorar entre 2 e 4 na prática. Posso também logo definir quando é que será a data de início. Vamos definir aqui o dia 11. Okay? E vamos fazer criar. Ora, a tarefa é logo criada. Neste caso, apenas com a informação que eu inseri naquela janela que é mais reduzida do que a janela completa. E depois eu abro logo do lado direito então a janela completa de personalização da nossa tarefa. Bem, algumas das coisas já vêm digamos, preenchidas daquela janela. Nós podemos depois complementar, por exemplo, dar uma prioridade. Vou dizer que a prioridade é mais elevada. O estado de maturidade, em princípio as tarefas que nós criamos vão estar neste primeiro estado. Ok? Temos no estado por fazer. À medida que elas vão avançando, nós podemos alterar a percentagem, já vamos ver isso um pouco mais à frente. Okay? A estimativa de duração nós já preenchemos há pouco. Podemos anexar ficheiros e aqui nós podemos ir buscar ficheiros localmente ao nosso computador ou então podemos procurar ficheiros já existentes no nosso, digamos, na nossa plataforma, na cloud. Okay? Neste caso, eu vou buscar uma imagem, é uma imagem digamos, de uma cadeira já existente no mercado, e a ideia será, por exemplo, fazer um projeto semelhante a este, mas feito por nós, digamos assim. Depois podemos ir aqui ao separador no fundo, atribuir pessoas, já fizemos isso, já atribuímos ao Tiago Pinto, e eventualmente podemos enviar mensagens. Aqui no sistema de mensagens, se nós usarmos o arroba, podemos logo enviar mensagens diretamente, ou notificações diretamente para a pessoa, por exemplo, sei lá, será para dar início ao projeto, algo assim do género, okay? Podemos ir enviando mensagens e este sistema de notificações é um sistema integrado dentro da plataforma e, portanto, o Tiago há de receber uma notificação de que eu lhe mandei uma mensagem. Pronto, nós podemos continuar aqui a criar várias tarefas à medida que vamos necessitando delas. Eu gosto, no entanto, de ver aqui outro separador, que é o separador Schedule, e que nos vai permitir ver as nossas tarefas, mas com o tal esquema de gráfico de Gantt. Okay? Portanto, nós temos aqui a nossa tarefa do desenho de chassi. Eu disse que começava no dia 11, ela demora 3 dias, portanto será 11, 12 e 13, e já temos aqui a nossa tarefa criada. Agora vamos criar mais algumas tarefas para complementar o nosso projeto. Então, vou criar uma nova tarefa, okay? Vou clicar ali no mais uma vez, será uma task, e a seguir ao desenho do chassi, eu vou dizer que é preciso fazer o desenho do assento. Vou dizer que o assignee, mais uma vez, a pessoa que vai trabalhar vai ser o Tiago Pinto, e vou dizer que vai demorar 2 dias, mais uma vez vou dar aqui alguma margem, vou dizer que pode demorar mais ou menos um dia do que isso, e vou fazer create. Portanto, mais uma vez,
a tarefa é criada com aquela informação base daquele preview, mas nós depois podemos fazer aqui duplo clique na tarefa para ver o resto da informação. Okay? Por exemplo, dizer que esta também é uma tarefa importante e vou fazer save. Entretanto, podemos criar aqui só mais uma tarefa para já. Vou criar mais uma task dentro do meu projeto e esta terceira tarefa eu vou-lhe chamar desenho restante. Okay, eu vou simplificar um bocado a coisa. Será desenhar aquilo que faltará desenhar depois do chassi e da parte mais ergonómica da parte do assento. E vou dizer, por exemplo, que este desenho restante vai demorar 7 dias e vou-lhe dar aqui uma margem de 2 dias, mais ou menos 2 dias. E vou atribuir naturalmente também ao Tiago. Okay? O que é que vai acontecer? Reparem que estas várias tarefas ficam todas criadas, digamos que em paralelo umas com as outras. Né? À partida, se é o Tiago que vai fazer todas estas tarefas, faz algum sentido que elas não possam ser, digamos que, corridas todas ao mesmo tempo, terão que ser de uma forma em série. Okay? E para isso, existe uma opção direta aqui do nosso projeto. Eu vou ter o meu projeto selecionado, vou colocar aqui em cima no símbolo da informação. E entre as várias opções que aqui estão, nós não as vamos discutir todas, mas eu diria que eventualmente a principal é esta estratégia de agendamento. E se em vez de estar apenas por tempo, eu colocar por tempo e por recurso, okay? Reparem que ao fazer save, ele vai recalcular o nosso agendamento e vai garantir numa primeira fase que as tarefas não se sobrepõem. Okay? E portanto eu agora já tenho as minhas tarefas, digamos que espaçadas ao longo do tempo, de forma a nunca se sobreporem umas às outras. Mas mais do que isso, okay? Reparem que não faz muito sentido, eventualmente, eu desenhar a parte do assento sem ter desenhado primeiro o chassi. Então nós entramos num conceito extra aqui associado às tarefas, que é a questão das dependências. Ou seja, é eu dizer que só posso começar a fazer a tarefa de desenho do assento, depois concluir o desenho do chassi. E para isso é muito simples. Reparem que ao passar com o rato por cima da tarefa aparece este símbolo de mais nas extremidades. Eu vou arrastar este símbolo de mais para cima ali do início do desenho do assento, basta-me largar e ele vai, mais uma vez, recalcular a posição das nossas tarefas de forma a nunca se sobrepor. Neste caso, ele colocou-a no final, apenas porque ele não pode colocar em cima, entre aspas, do desenho restante e, portanto, colocou onde havia espaço livre. No entanto, eu também vou dizer que só posso fazer o desenho restante depois de ter feito o desenho do assento, portanto, vou novamente criar uma dependência, arrastar ali o ícone de mais para cima do início do desenho restante e ele vai, tendo em conta estas novas dependências, reorganizar as nossas tarefas. Okay? Portanto, de uma forma muito simples, nós podemos criar estas dependências entre as nossas tarefas. Agora, para eu também fazer alguma coisa neste projeto, vamos criar uma nova tarefa e neste caso eu vou criar uma tarefa que será só fazer, no fundo, a simulação de elementos finitos da nossa estrutura. Vou dizer que vou ser eu que vou fazer. Em termos de duração, vou dizer que demora 2 dias e são mesmo 2 dias. Portanto, vou fazer criar. Reparem que lá está, numa primeira fase, ela vem aqui para o início do nosso projeto, mas eu também só posso fazer isso depois de ter o chassi e o desenho do assento criado. Vamos pensar que o desenho restante não vai ter influência na parte estrutural, portanto, na simulação, e então vamos só criar uma dependência entre o desenho do assento e a nossa simulação. Okay? Portanto, digamos que a distribuição das tarefas vai estar sempre dependente destas mesmas dependências que são criadas entre as várias tarefas. Outro conceito interessante aqui da gestão de projeto é o conceito de milestone. Okay? Milestone, no fundo, será, digamos que uma data importante no nosso projeto. Okay? Portanto, isso cria-se da mesma forma que as tarefas. Eu vim aqui ao mais, vou criar um milestone e vou criar um milestone que, no fundo, vai representar a finalização do projeto mecânico. Okay? E eu vou dizer que esta finalização, por requisito, por exemplo, do nosso cliente, esta finalização tem que ser até dia 26 de junho. Okay? Create. E ele vai-me criar aqui um ícone em cima, será um ícone diferente dos ícones das tarefas, portanto, dos retângulos. É claro que também faz sentido que para eu dar como finalizado o meu projeto, eu tenha que ter toda a parte de desenho feita e também a parte de simulação. Então eu vou criar uma dependência entre a minha tarefa do desenho e ali o meu milestone,
e a mesma coisa da simulação para o milestone. Okay? O que é que vai acontecer? Reparem que a minha tarefa do desenho restante vai ficar aqui com esta cor diferente, com este amarelo, e também com aquela setinha na ponta. O que é que isto indica? Indica-me que aquela tarefa está de alguma forma a ser comprimida. Okay? Vamos aqui alterar um pouco o zoom para ver melhor os nossos dias. E o que é que vai acontecer? Ora, a nossa tarefa está a correr de dia 18 até dia 26, portanto serão 9 dias. Se tirarmos aqui pelo meio o fim de semana, ela está a ser corrida em 7 dias. 7 dias era o limite que eu tinha para a minha tarefa. O que acontece? Se eu arrastar agora o meu milestone, portanto, se disser que em vez de acabar no 26 tem que acabar no 25, como eu dei aquela margem para a minha tarefa daqueles mais 2 ou menos 2 dias, reparem que ele vai conseguindo comprimir a tarefa, mas vai-me dando indicação que ela vai estando mais comprimida. Neste caso já tenho ali aquelas duas setas. Okay? É a indicação precisamente disso, que já estou a comprimir mais o tempo, estou a apertar mais, neste caso com o Tiago, que é quem vai ter que fazer a tarefa. Eu posso continuar a apertar, okay? Desde que vá havendo espaço para haver essa compressão, ele vai-me deixando comprimir, mas reparem que nesta fase, se eu comprimir tanto até dia 24, por exemplo, ele já me está também a comprimir aqui uma outra tarefa que tinha espaço para ser comprimida, que será a tarefa do desenho do chassi. Okay? E, portanto, este feedback vai sendo sempre fornecido, neste caso, a quem estiver a gerir o projeto, e é um feedback interessante. Eu perceber se, ao alterar a minha data final, no fundo, se tenho margem para isso ou não. Okay? E se estou a comprimir muito ou não as várias tarefas que compõem o nosso projeto. É claro que eu podia continuar aqui a comprimir, okay? Do género, se eu mudar para 21, já vou estar, digamos que, a comprimir ainda mais tarefas. Reparem que já tenho o desenho de chassi e o desenho restante muito comprimido e o desenho do assento também algo comprimido. Okay? Mas para todos os efeitos, com aqueles mínimos olímpicos que eu defini de duração, ainda conseguiria entregar o meu projeto no dia 21. Okay? Como eu não tenho essa necessidade neste caso, vou alterar novamente aqui, por exemplo, para dia 25, já me dá aqui alguma margem. É verdade que ainda estou a comprimir um bocadinho ali a parte do desenho restante, mas eu estou confiante que o Tiago vai conseguir, digamos, despachar o projeto neste tempo e, portanto, vou pressupor que este agendamento, que esta programação está de acordo com aquilo que é possível de fazer. Ora, estas tarefas que nós fomos criando aqui no separador Schedule, naturalmente depois também aparecem no separador das tarefas, que nós estávamos a ver há pouco, e para além disso, também temos o separador Summary, que nos vai mostrando, digamos que um resumo geral do nosso projeto. Okay? Do género, quantas tarefas é que existem, quantas é que estão por fazer, quantas é que já foram iniciadas, vamos ver o que isso quer dizer, ou completas, quantas é que estão em risco, ou seja, imaginem que vocês têm uma tarefa que tem que terminar amanhã, mas que ainda falta muito trabalho nela, ela começa a estar em risco, e naturalmente se passar a data em que era suposto ter acabado, então já vai passar a estar no estado wait. Outra informação muito interessante é esta coisa do burn down, que é eu perceber ao longo do tempo quantas tarefas que ainda vou ter por fazer. Portanto, eu ainda tenho, por exemplo, aqui no dia 10, no fundo é no dia 11. No dia 10 eu tenho 4 por fazer, daqui a uma semana já terei só 2, depois uma, e em princípio, por exemplo, aqui no caso de 1 de julho, já não teria nenhuma tarefa por fazer, até porque, pelo nosso planeamento, eu iria terminar a dia 25. Posso também perceber por utilizador quantas tarefas é que cada um tem. Okay? Portanto, existe aqui uma série de informação que é interessante no fundo, ir acompanhando ao longo do desenvolvimento do nosso projeto. Ora, estas tarefas, voltando aqui ao separador das tarefas, elas depois podem ser naturalmente, digamos, colocadas em trabalho. Okay? E essa alteração de estado, ela pode ser feita através aqui da janela do Project Planning, mas também pode ser feita através da janela, digamos que das tarefas propriamente ditas, okay? De uma aplicação a que normalmente toda a gente tem acesso, que é o Collaborative Tasks. Portanto, as várias tarefas que nós temos por fazer aqui de todos os projetos em que estamos envolvidos, elas vão aparecendo todas aqui, okay? E vamos tendo as várias tarefas. Ou então, se estivermos, como estávamos há pouco, aqui no nosso Project Planning, podemos ver só as tarefas deste projeto. Para colocar, tanto num sítio como noutro, para colocar uma tarefa em trabalho é muito simples, basta pegar na tarefa e arrastá-la para a coluna do lado, por exemplo, neste caso para a coluna In Work. Okay? Isto vai alterar o estado da nossa tarefa e também a percentagem, no fundo, de trabalho nessa tarefa. Vamos imaginar que eu fui trabalhando nesta tarefa e, entretanto, já estou aqui a 60%.
Okay? Posso alterar essa percentagem, fazer save. E o que é que vai fazer? Neste caso eu estou a fazer no meu computador estas alterações todas, mas podia ser o Tiago no computador dele. Seria, na verdade, o que faria mais sentido. Portanto, o Tiago alterou o estado da sua tarefa e disse que já trabalhou até metade da tarefa. Eu que sou aqui o gestor do projeto, se vier ao meu gráfico de Gantt, eu consigo ver que então o meu, digamos que o meu agendamento, este gráfico aqui, esta barra mais escura, já está nos 60%. Portanto, eu tenho esse feedback em tempo real da evolução das várias tarefas. Se por acaso o Tiago acabou o trabalho mais cedo e entretanto já colocou em completed, portanto já completou a tarefa, isso vai ter também um impacto direto no meu agendamento, porque entretanto ela era suposto ter demorado, talvez 2 dias, mas afinal foi completa já, e portanto fiquei com mais tempo disponível, ou pelo menos conseguirei à partida terminar o meu projeto mais cedo. Okay, vou voltar a pôr aqui em To Do, okay, e voltar a pôr a minha tarefa no início da minha barra do tempo. Okay? Volto a ter aqui a parte de desenho um bocadinho comprimida. Ora, mais, este projeto é um projeto que depois pode estar, como eu disse há pouco, associado a um projeto maior. Okay? Um projeto de empresa, se quisermos pensar assim, no fundo, um aglomerador destes projetos de equipa. Okay? Para isso, eu já tenho aqui esse tal projeto maior, será o desenvolvimento completo da cadeira, e este desenvolvimento para já tem cá 2 projetos dentro. Reparem que tenho o projeto de marketing, o projeto elétrico, falta também colocar agora o projeto mecânico. Para isso, vou novamente aqui ao ícone do mais. Este projeto, sendo um projeto de empresa, tem algumas ferramentas que o projeto de equipa não tinha, ok? Já vamos falar disso. Neste caso vamos adicionar um projeto já existente. Okay? O projeto já existente que nós queremos adicionar será o projeto mecânico. Adicionar e ele passa a estar disponível também aqui no nosso gráfico de Gantt geral. Okay? Tal como nós fazíamos para criar dependências dentro do mesmo projeto, nós na prática também podemos criar dependências entre projetos diferentes. Okay? Por exemplo, neste caso eu tenho aqui uma tarefa que será do meu projeto principal, que será a definição do caderno de encargos, portanto é algo que é feito antes dos subprojetos todos, e eu posso também sem problema, mais uma vez pegar ali no ícone do mais e arrastar, por exemplo, aqui para cima do desenho do chassi. Okay? Isso vai naturalmente criar ali a dependência, só largar ali no sítio certo, ok? E por exemplo também, mesmo aqui a parte do desenho elétrico, vai também ele estar dependente desta definição do caderno de encargos, que será no fundo aquilo que vai comandar depois todo o projeto. Portanto, naturalmente, depois estes vários projetos vão se expandindo ao longo do tempo, ok? Até ter, por exemplo, aqui o meu milestone do projeto principal, que será a finalização do projeto completo. E essa informação é uma informação que pode também passar para dentro dos subprojetos. Ou seja, imaginem que eu vou abrir o meu subprojeto aqui da parte elétrica. O subprojeto em si tem o seu próprio agendamento, portanto, as suas tarefas e o seu milestone interno, se quisermos, mas eu posso ver também os milestones do projeto principal, digamos que espelhados para dentro do meu subprojeto, para ter sempre em ideia, quando estou a trabalhar num dos subprojetos, para ter em ideia o agendamento principal, digamos assim, do nosso projeto maior. Ora, voltando aqui ao nosso projeto principal, o que é que nós depois aqui podemos fazer? Bem, nós podemos fazer algumas coisas, digamos assim, diferentes do que vimos há pouco. Podemos, por exemplo, criar um baseline. Okay? Novamente ao mais, criar um baseline. O baseline, no fundo, é algo que nos vai permitir comparar o estado do nosso projeto atual com, vamos chamar de versões anteriores do projeto. Okay? Então imagine, eu criei um baseline agora, ele cria-me estas barras a amarelo, okay? É a cor do baseline que eu estou a ver. Eu já vou colocar aqui no olho e vou escondê-lo. E imaginem que, entretanto, eu quero alterar as durações de algumas tarefas. Okay? Eu posso fazer isso diretamente também aqui a partir do meu, digamos, do meu projeto principal. Okay? Reparem que, por exemplo, vou diminuir aqui o tempo do desenho da assento e reparem que também basta-me arrastar aqui as extremidades das minhas tarefas para que isso altere a duração de cada uma dessas tarefas. Okay? Portanto, de uma forma aqui muito simples. Mais uma vez,
eu diminuí o tamanho, ou neste caso o tempo necessário para fazer o desenho. Isto fez com que o desenho restante deixe de estar também comprimido como estava há pouco. A qualquer altura, eu posso voltar a ver a minha baseline e agora, através do tal código de cor amarela, consigo ver que houve de facto alterações nas durações das minhas tarefas para que, no fundo, estejam de acordo com estas alterações que eu fui fazendo no agendamento. Neste caso, na duração das várias tarefas. Outra coisa interessante nós vamos fazer aqui no projeto de empresa é a definição de highlights. No fundo, genericamente serão tarefas que são as mais importantes e que de alguma forma interessa-me ver de uma forma mais direta. Okay, por exemplo, vou dizer que aqui a reunião para o caderno de encargos vai ser um highlight, vou adicionar ao schedule highlights. Vou dizer, por exemplo, que aqui a simulação é também um highlight e, por exemplo, aqui na parte do marketing, a criação das brochuras vai ser também um highlight. Okay? Ora, estas várias tarefas que são adicionadas aqui ao highlight, nós depois podemos mudar-lhes a cor, okay? No fundo para distinguir melhor as várias tarefas que nós definimos como tarefas, chamar-lhe principais. Okay? E mesmo que eu mude separador, já se eu voltar aqui ao separador Summary, eu continuo sempre a ter este Schedule Highlight visível com essa, digamos que, chamada de atenção para as tarefas principais. Mais uma vez, no projeto principal nós temos aquela informação que vimos já há bocadinho no subprojeto e aqui, se repararem, eu tenho uma tarefa que já está em risco. Okay? Portanto, ao dia de hoje, tendo em conta o agendamento que eu tinha feito, aquela tarefa já está em risco. Portanto, já estou a chegar perto da data final em que era suposto ela estar terminada e ainda não está terminada. Okay? Nem sequer ainda neste caso em particular, nem sequer ainda foi começada, porque ainda não foi colocada em trabalho. Okay? Ainda não está em work. Claro que se eu vier à minha tarefa e a colocar em work, só para a gente ver alterar ali atrás, portanto, se eu a colocar em trabalho e voltar ao meu summary, reparem que, como ela já está iniciada, primeiro já tenho uma tarefa em work e as outras 10 por começar, e agora também já não tenho nenhuma em risco, ok? Porque ela já foi iniciada, já não estava por iniciar, e pronto, já entrou ali, neste caso já deixou de estar naquele estado de estar em risco, ok? De eventualmente já devia ter começado, mas não começou, e portanto seria preciso chamar a atenção de alguém de que ela estava a ficar atrasada. Pronto, depois temos aqui as mesmas informações, portanto, a utilização de recursos e a diminuição de tarefas ao longo do tempo, quantas tarefas é que cada pessoa tem atribuídas, toda essa informação nós temos sempre aqui no nosso summary do nosso projeto principal. Portanto, só reforçar a ideia, nós aqui estamos a ver as tarefas associadas a um projeto, de qualquer das formas, e recorrendo ao Collaborative Task, que eu vos mostrei há pouco, nós podemos também aqui sempre criar tarefas e elas não têm necessariamente estar associadas a um projeto, podem só ser tarefas que temos por fazer, ok? No fundo, desligadas de um projeto maior. Toda esta informação aqui das tarefas, tanto do Collaborative Tasks, desta no fundo, janela que nos permite ver todas as tarefas, quer o nosso planeamento de projeto, pode ser também acedido através do SolidWorks. Para isso, basta aceder ao nosso add-in da 3D Experience. Neste caso, já tenho aqui carregado o Collaborative Tasks, onde lá vão aparecer as várias tarefas, no fundo, de todos os projetos onde nós estamos envolvidos. Neste caso, por exemplo, a tal definição do caderno de encargos já aqui aparece. Mas também, vindo à nossa bússola, nós depois temos acesso às várias aplicações que temos disponíveis. Okay? Eu, neste caso, como tenho muitas, ou principalmente porque tenho muitas, dá jeito de usar aqui a pesquisa. Okay? Vou pesquisar, por exemplo, por planning, para abrir o meu project planning. Neste caso, ele vai-me abrir numa janela nova, sem ser integrado dentro do SolidWorks, mas portanto não estou no browser, acedi através do SolidWorks e posso, por exemplo, aqui vir a um determinado projeto e ver toda aquela informação que estava a ver no nosso browser. Ela está também disponível aqui no nosso, digamos que a partir do nosso SolidWorks. Ora, para finalizar, vamos só voltar ao nosso PowerPoint. E espero ter de facto demonstrado estas características principais. Okay? Desde logo, esta simplicidade de interface e, no fundo, de criação destes itens todos que nós fomos vendo. Esta questão de ser acessível em qualquer lado e em qualquer dispositivo e tudo mais uma vez, ele corre num browser, portanto, desde que tenham ligação à internet,
Pode ser num portátil, pode ser numa torre, pode ser num telemóvel, num tablet. Todos estes dispositivos servem para fazer esta gestão ou para consultar informação. Também pode ser importante, nomeadamente para o gestor de projeto, poder consultar essa informação. Nós podemos também associar anexos às tarefas. Neste caso eu associei uma imagem, mas podia ser um fecheiro SolidWorks, podia ser essencialmente o que nós pretendêssemos. E depois a questão da otimização. Okay? A partir do momento, eu digo principalmente, nós começamos a criar dependências entre as tarefas e tudo mais, e a utilização dos milestones também ajuda um bocado com isso. Eu posso ver se, por exemplo, apertando a minha data de entrega, se tem ali margem ou não para comprimir as minhas tarefas. Posso perceber, por exemplo, se eu tiver que aumentar a duração de uma tarefa, que implicação é que isso vai ter nas minhas tarefas restantes. Portanto, tudo isso são informações que no fundo nós podemos ter de uma forma muito, lá está, mais ou menos, muito simples e muito direta a partir da nossa plataforma. Agora, deixo-vos alguns minutos para colocarem algumas questões que possam ter. Portanto, podem utilizar a interface do GoToMeeting e utilizar o chat para colocarem as vossas questões. Entretanto, e desde já, agradecer a vossa participação e dizer que espero ver-vos num próximo webinar apresentado por mim ou por algum colega da Cadnia.